pedrada da semana. Tour pela minha cela. Quando você chama sua prisão de lar. Tem uma coisa que eu acho muito doida sobre a gente, é que a gente, assim, consegue se acostumar com praticamente qualquer coisa nessa vida. Sério, repara. E isso, assim, infelizmente, também inclui as coisas que fazem mal pra gente. Porque assim, pensa comigo. Você tá numa situação ruim, tá? No começo, você reclama dessa situação. Aí passa um tempinho, você percebe que reclamar não tá adiantando muito, né? E você começa o quê? A se adaptar. E aí depois você aprende como aquela coisa funciona, né? Você já conhece ali o mecanismo. E então você aprende a sobreviver a essa situação ruim. E quando você percebe, você tá confortável na situação ruim. Mas não porque tá bom, né? Mas porque tá conhecido. Você já conhece como é que funciona. E talvez uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com a gente seja essa, né? Quando aquilo que deveria ser temporário começa a parecer uma casa pra você, começa a ser confortável. Gente, eu, assim, com todo respeito aqui, mas eu sou hater. Eu sei que não pode ser hater, né? Então, mas assim, eu julgo muito uma galera que tem na Bíblia. Muito, muito mesmo. Assim, é tipo, é ao ponto assim de eu julgo tanto que eu pegaria aquela trave que tá no meu olho e eu daria na lomba dessa galera, que é o povo de Israel. O Moisés, ele aguentou muito e ele ainda foi simpático, tá? É isso, essa é a verdade. Mas enfim, o Egito basicamente não era um lugar bom pra eles, tá? E Israel, né, o povo de Israel era escravo no Egito, eles eram oprimidos, eles eram maltratados, eles tinham suas vidas controladas, né? Era um trabalho escravo, eles trabalhavam exaustivamente, eles clamavam a Deus por libertação, até que Deus ouviu. E Deus levantou Moisés, Deus mandou as pragas, né? A gente já conhece a história. Deus abriu o Mar Vermelho, que olha, foi um milagre. Pouquinho tempo depois que eles já saíram, depois que tudo isso já aconteceu, essa mesma galera, tá? Essa mesma galera, agora acho que vai ser eu e você com o ranço deles. Mas essa mesma galera que tava clamando pra Deus tirar eles do Egito, começou a reclamar. E eles estavam no deserto, né? Eles estavam ali com medo, não sabiam exatamente o que ia acontecer. Mas assim, independente, mal. Porque eles disseram, quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, em livre tradução, tá? Olha isso, gente. Eles estavam com saudade do Egito, tá? O mesmo Egito que eles tinham clamado a Deus para tirar eles de lá. E é muito fácil a gente olhar para essa situação e pensar, ai meu Deus, que povo ingrato. Mas será que a gente é tão diferente assim? Eu, assim, falando por mim, eu não sou não, tá? Eu reclamo dos divos, mas assim, eu também estaria super reclamando no lugar deles. Porque às vezes, Deus tira a gente de uma coisa e a primeira dificuldade que aparece faz a gente pensar, putz, mas talvez o jeito que eu tava antes era melhor, né? Ai, me arrependi de ter dado espaço. Você começa até a duvidar, né? Se você realmente tá fazendo a vontade de Deus, ou se foi loucura da sua cabeça, você começa a culpar os outros. E aí você lembra daquilo que era confortável, né? Você esquece o motivo pelo qual você precisou sair. Você lembra das panelas de carne, né? Mas esquece a chicotada no lombo. Você lembra do que era conhecido por você, né? Você já tinha aprendido a lidar com aquilo. Você estava confortável, mas esqueceu que enquanto você estava confortável, entre, né, novamente, muitas aspas, você estava sendo escravizado. E talvez seja exatamente isso que acontece com a gente. A gente não sente saudade necessariamente do que era bom. A gente sente saudade do que era conhecido. Porque o desconhecido assusta, né? Fato. O deserto assusta. Uma vida diferente assusta. Começar algo novo assusta. Então, às vezes, a gente prefere uma prisão conhecida a uma liberdade que ainda não sabe como viver. Isso acontece de várias formas. Você sai de um relacionamento que estava te destruindo, né? Um relacionamento tóxico, mas você sente saudade porque pelo menos você tinha alguém, pelo menos você tinha uma casa para morar com esse traste, né? Tem muita gente que vive isso. Você finalmente se afasta de um círculo de amizade que te fazia mal, né? Uma galera podre, e começa a pensar que, putz, será que eu exagerei? Né? Agora você tá sozinho, você não tem mais com quem sair na sexta-noite, né não? Você sai daquele trabalho vai podre, né? Que te explorava, que te pagava uma mixaria. Ah, porque a gente é uma família. E sente falta de ter um emprego. Por quê? Porque pelo menos, né, com todos os malefícios, porque não é nem benefício, não, todos os malefícios que ele te trazia, pelo menos ele tava garantindo aquele teu salário ruim. E aí você pensa, poxa, mas eu não tava melhor antes? Claro que não.
Talvez você só tivesse acostumado, mas melhor, para pra pensar. Porque existe uma diferença enorme entre isso é bom pra mim e eu sei viver com isso. E às vezes a gente confunde as duas coisas, né? A gente chama de personalidade aquilo que foi uma adaptação. Na psicologia fala muito disso, né? Já viu aquela pessoa que fala, porque eu sou desconfiada. Será que você é assim mesmo? Será que você, por natureza, é uma pessoa desconfiada mesmo? Ou você aprendeu a não confiar porque alguém te machucou? Alguém fez uma trairagem com você, né? Porque eu sou controladora. Será? Será que você é controladora? Ou você aprendeu que se você não controlar tudo, em algum momento as coisas vão dar errado? Eu sou assim mesmo, é meu jeito. Será? Será que esse é seu jeito? Ou você tá tanto tempo vivendo dentro dessa cela que você já até decorou as paredes, né? E assumiu, nossa, aqui é minha casa, essa aqui sou eu. Porque, olha gente, que interessante, mas Israel saiu do Egito em um dia só. Mas demorou muitos anos para o Egito sair de dentro de Israel, né? Para o Egito sair de Israel. O corpo deles estava lá fora, estava longe, o exército de Faraó já tinha ido de arrasta, né? O mar já tinha aberto para que eles passassem, o pior já tinha passado, né? O mais louco já tinha acontecido. Mas a cabeça deles continuava lá naquele cárcere. E eu tenho uma péssima notícia para você, é que até dói falar, né? Porque a gente já esculhambou eles, mas assim, a gente é igualzinho eles. Deus já abriu uma porta. Mas aí a gente continua vivendo como se ainda tivesse preso. A gente continua tomando decisões baseadas no nosso medo, na nossa visão daquela antiga prisão, né? Do nosso ponto de vista da prisão, né? A gente via tudo quadrado. Continua carregando hábitos que nasceram naquele lugar inóspito, né? Aquele lugar terrível. Continua se comportando como quem precisa sobreviver. E às vezes pior, a gente começa a sentir saudade de estar nessa situação. Só que Deus não tirou Israel do Egito para eles encontrarem um outro Egito no deserto, né? Deus não queria substituir o Egito na vida de Israel. Ele estava levando eles para uma terra que eles ainda não conheciam, uma terra prometida. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você agorinha, né? Com você, comigo. Só que você tá aí reclamando do deserto porque ele não é bonito como o Egito, né? O deserto é complicado, o deserto é difícil, né? A gente não sabe onde está a saída do deserto. A gente não vê uma sombra, a gente não vê água correndo. É difícil. Confesso pra você que eu também tenho meus medos. Só que é justamente isso aí. Você pediu pra Deus mudar a sua vida. Mas talvez você tenha imaginado que uma vida nova seria simplesmente a vida antiga sem os seus problemas de antes. Uma coisa bem delulu, né? A nossa geração é bem delulu. Só que não é assim que funciona. Né? Adulto Disney, não é assim. A vida não é assim. A vida nova consiste em você aprender novas formas de viver. É deixar pra trás umas coisas que antes eram muito familiares pra você, que antes eram até confortáveis. Não necessariamente boas, mas confortáveis. É descobrir quem você é, né? Sem aquilo que te definia antes. É aprender a confiar sem controlar tudo. É aprender a viver sem a aprovação dos seus amigos, que estão aí vivendo uma vida tão vazia, né? Ou pior do que a sua. E você esperando a aprovação. É aprender a descansar sem culpa. É aprender a dizer não. Né? Tem gente que tem dificuldade em dizer não. Enfim, é aprender a não voltar para aquilo que Deus te chamou a deixar. E isso dá medo. Né? Não vamos negar que dá medo. Porque a prisão você conhece. Você sabia de que lado que vinha aquele vento gelado de noite. Você conhecia os buracos no teto. Você conhecia as goteiras. Você sabia o lugar que era menos pior para você colocar a sua caminha ali e deitar. Menos pior, tá? A gente não tá falando de coisa boa. A gente tá falando do que é menos pior. Você conhecia aquela vida. Aquela vida era familiar para você. E a liberdade não. A liberdade é assustadora. Porque você não conhece o que vem dela. Né? Sabe aquele animal que passou a vida inteira encarcerado dentro do zoológico? E aí, quando soltaram ele na natureza, ele não sabia nem o que fazer? A gente talvez seja isso, né? Então, assim, talvez a pergunta hoje não seja por que Deus está demorando tanto para me tirar daqui? E sim, por que é que eu ainda tô tentando voltar para onde eu saí? Qual que é seu Egito, né? Qual que é sua cela? Qual é aquela coisa que Deus já te mostrou que não é mais para você, só que você continua romantizando? Qual é aquela situação que você quer voltar, que não necessariamente é boa, mas é conhecida?
você sabe lidar? Qual é aquela cela que você decorou com uma plaquinha de lar docilar, né? Colocou uma plantinha ali, um tapetinho, bem-vindo. Um quadrinho na parede pra se sentir mais em casa. De repente você tá escolhendo uma almofada nova pra deixar essa cela mais aconchegante, né? E Deus tá ali dizendo: meu filho, eu não te tirei daí pra você decorar a prisão. Eu te tirei daí pra você caminhar comigo, pra você chegar a lugares que você jamais imaginou, pra você confiar em mim. Eu tô te guiando, né? Talvez o deserto seja difícil, com certeza. Eu sei muito bem como é. Eu também tô aqui. A gente tá junto aqui, né? Mas não confunda dificuldade com estar vivendo em erro. Não volta pro Egito só porque o caminho para a Terra Prometida ficou desconfortável, ficou difícil, ficou assustador. Porque às vezes a prova de que Deus está fazendo algo novo por você não é você se sentir confortável. E é justamente você perceber que você não consegue mais voltar a ser quem você era antes. E essa é a pedrada de hoje. Você não precisa de uma prisão mais confortável. Você precisa parar de chamar de lar aquilo que Deus já te libertou. Não romantiza o seu Egito. E se Deus abrir o mar vermelho diante de você, você vai, você se joga, filho. Não fica parado na margem, olhando pra trás, não. Tá bom? Essa é a pedrada da semana. Se você curtiu, dá um likezinho aí, por favor, se inscreva. Manda pro teu amigo atribulado que também precisa tomar essa pedrada, que também precisa sair do Egito dele. E é isso, eu vejo você na próxima semana.